Bom, gente, agora uma entrevista muito interessante que eu quero trazer para vocês. Nesta semana, nós tivemos aí, né, na quarta-feira, uma notícia triste, entre algumas outras notícias tristes da semana, mas essa realmente assim comoveu os amigos, que nós perdemos o nosso querido amigo Paulinho Ladeira. Paulinho aí na foto, um cara assim super do bem, um cara de família tradicional aqui da cidade, empresário querido, marido então da Renata Passarim, pai da Rafaela, da Marcela, e um acidente na quarta-feira aí de manhã. Paulinho voltava de São Paulo e de repente colidiu com a traseira de um caminhão. Morreu na hora, um acidente horrível, um acidente trágico, comoveu aí os amigos. Eu até fiquei muito incomodada também quando li a notícia sobre como aconteceu esse acidente. E a notícia que se afigurou, que se apresentou, foi que Paulinho vinha vindo pela Bandeirante. A gente sabe ali que naquelas faixas de rolamento, na altura ali de Caieiras e ao longo de toda a Bandeirantes, a velocidade gira sempre ali em torno de 100, 120, e de repente você está vindo com o seu carro na Bandeirantes e um caminhão na sua frente trava, simplesmente, e aí você não consegue, você está vindo lá a 100 por hora, você não consegue segurar, não consegue frear, sair para a direita ou para a esquerda, bate e perde a vida ali. Eu fiquei muito incomodada quando eu li isso. Falei, como que um caminhão para na sua frente porque travou, na hora a notícia até dando conta que travou o GPS, em verdade eu entendo que travou um rastreador, e eu fiquei muito incomodada querendo entender, não é, esse processo, essa história, essa geografia. Para comentar sobre isso, eu convidei um colega, um amigo, um profissional que eu conheço há muitos anos, Marcelo Mingotti. Marcelo, gente, entende muito de caminhão. Você trabalha... Boa noite, Marcelo. Boa noite, Você doutora trabalha com... Elza, né? Você trabalha com caminhão aí há 40 anos que eu conheço. Marcelo é motorista, Marcelo já dirigiu muito caminhão, trator, etc. Como hoje, inclusive, é um transportador, tem uma transportadora, negocia, vende caminhão, entende de caminhão, entende dessa coisa, um pouquinho. Eu falei, olha, Marcelo pode nos trazer algumas informações. Marcelo, conta pra gente, esclarece um pouquinho, como que isso acontece? Como que um caminhão está vindo pela Bandeirantes e, de repente, ele trava? Isso é possível? Primeiramente, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Falei doutora porque nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Com certeza. É nossa advogada, cuida dos nossos assuntos jurídicos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal da TV Mais Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos que nos assistem, que dão essa oportunidade de adentrarmos os lares, os locais onde vocês estão. Vamos lá. É um assunto um tanto quanto delicado. Com certeza. Elza? Não sabemos, na realidade, o que de fato aconteceu ali naquele momento. N motivos podem ter causado aquela situação. Como você já disse, a gente tem um pouco de experiência no ramo de caminhões, porque nós trabalhamos desde a juventude, né? Uhum. Esses cabelos um pouco grisalhos revelam Resultado. isso. Então, o que a gente observa? Que nem falando de um ponto, de um rastreamento. É um equipamento hoje, é uma tecnologia embarcada que os caminhões têm, a exigência dos embarcadores, das empresas que vão contratar a empresa de transporte para estar fazendo o transporte da carga. É uma obrigação, é uma exigência de ter um equipamento de rastreamento.
para mais segurança no transporte daquela carga, que muitas vezes a carga ela tem valor agregado. Tem carga que nós transportamos, que tem uma carga que nós transportamos que é matéria-prima de alumínio e tem um valor agregado muito alto. E o rastreamento, essa tecnologia ela vem de encontro a dar um controle melhor e uma segurança maior para quem está fazendo o transporte e para a empresa que é dona da carga. Por exemplo, uma carga, quando ela é rastreada, ela tem que obedecer alguns parâmetros já pré-estabelecidos pelo embarcador. Velocidade, paradas, o motorista ele não pode ficar parando em qualquer lugar, ele tem que respeitar um limite de velocidade. Outro dia teve um motorista nosso que deu o limite de velocidade é 80 km por hora, com essa carga específica que eu estou falando. Ele tinha. E acho que no momento de uma ultrapassagem que ele teve que fazer, ele deu um pico de 81 km por hora. Mas foi muito rápido, né? Foi a 81 e voltou. E já voltou. Mas ele já foi notificado, fomos notificados pelo embarcador e até bloquearam ele por um período. Tempinho, mas nós já entramos, naquele momento nós fizemos a defesa, tudo, e foi liberado. Então, é algo muito interessante, dá segurança, inibe em certa parte a atuação dos mal intencionados, dos ladrões, dos roubos de carga. Mas enfim, e esse equipamento, conforme foi falado aqui no início, do acidente, infelizmente, que envolveu o nosso colega, ele está numa rodovia, numa faixa de rolagem, e de repente ele dá de cara com um caminhão parado. Eu acredito, não me ponho como juiz da situação. Da causa. Claro. Exatamente. Até porque tem os toda uma órgãos perícia, competentes vão ter que periciar o que foi acontecido. Mas eu creio que por causa de um rastreamento, muito difícil um caminhão pararia em cima da rodovia do nada, assim, por causa de um rastreamento. Inclusive, a gente vai mostrar um vídeo depois de como que é feito um bloqueio de um veículo. E eu vou mostrar para vocês como que funciona o bloqueio de um veículo. Temos esse veículo aqui, ó, ele está funcionando. Não sei se vocês conseguem observar, ele está ligado. Vem comigo. Aí, vem cá. Nós vamos bloquear o veículo. Eu estou no sistema de rastreamento dele no celular e aqui na tela tem o bloqueio. Eu vou bloquear ele. Eu vou apertar o bloqueio. Ele vai me pedir uma senha. Está processando. Olha lá, acendeu a luz interna. O painel começa a piscar todas as luzes do painel. Mostra lá o painel. O painel começa a piscar todas as luzes e ele começa a querer morrer, ó. Ele começa a querer desligar. Ele ameaça desligar e não desliga. Ele vai nesse processo até ele parar. Mas esse tempo dá tempo do motorista, quem estiver conduzindo o veículo, parar o veículo. Tá bom? Quando o veículo ele vai ser bloqueado, ele dá sinais para o motorista. Para dar tempo do motorista que está conduzindo aquele veículo, ele dá tempo, ele tem um tempo hábil para encostar o veículo. Ele sair da onde ele está, a não ser que ele esteja preso num trânsito. Vamos dizer, ele está numa marginal Tietê, em São Paulo, e acontece algum problema com o rastreamento, tá aquele trânsito, ele, infelizmente, ele vai ficar parado ali. Mas que nem numa rodovia onde o veículo está fluindo. Exatamente, está em movimento, ele vai dar sinais, começa um sinal de luz, e o veículo ele começa a dar alguns cortes.
Lembra carro velho? Quando Lembro. falhava? Lembro. Fusca, Brasília, Isso. aqueles carros que hoje é raridade, né? Hoje vale Aham. mais muitas vezes do que um carro novo. Aqueles carros quando eles estavam engasgando, tossindo, que ficava e não ia, é a mesma coisa. O veículo ele começa a dar uns cortes, ele avisa, ele fala, eu vou parar, encosta. Então ele tem um tempinho, é curto o tempo, mas dá tempo Mas dele. dá tempo Exatamente. do motorista o prestar atenção, Exatamente. sair para a direita, Exatamente. dar sinal de luz, Exatamente. ou dar o pisca. Então, parar do nada é difícil. Pode acontecer outros fatores. Tem N fatores, problemas mecânicos, pode ter dado um problema no freio, tem uma peça do freio que se chama cuíca. Se ela estourar, ela pode... ela vaza o ar e pode ser que ela... Ele pode parar? Vai segurar o veículo. Vai segurar o veículo. Depende, se o veículo estiver em certa velocidade, se for uma que tem todas as rodas tem, se for uma, aquela roda pode ser que ela trave, mas também dê tempo dele conseguir. Exatamente. Eu creio que nesse caso, infelizmente, a perícia vai apurar e vai vir à tona o que aconteceu, entendeu? Vai ser revelado, mas eu posso afirmar que com um sistema de rastreamento... Não existe essa possibilidade. Eu acho difícil. Né? Mesmo, digamos que ontem a gente conversava com uma jovem também motorista. Sei. Ela falou, mas será que não pode ter acontecido uma pane elétrica? Então... Pane elétrica. Pode parar o rastreador? Sim, porque... Assim, de repente? Então, não digo o rastreador, mas eu digo o veículo. Eu não sei qual foi o veículo que foi em questão que está envolvido no acidente, o caminhão em si. Tá, do Paulinho era uma Hilux, né? Mas o caminhão em si eu não sei. Se é um caminhão que é um caminhão mais novo, é um caminhão que já é eletrônico, pode acontecer algum problema eletrônico, que daí já entra num problema de manutenção. É um problema que foi gerado ali naquele momento, vamos dizer que o motor do veículo apagou, entendeu? Entendi. E o motorista não teve tempo hábil para conseguir tirar o veículo da faixa de rolagem. Acidentes, eles são assim. Os acidentes, eles acontecem de uma maneira que não está previsto. É que não um acidente de avião, Sim, Elza. E quando acontece, o que tem que ser feito? Uma apuração, porque diante daquilo, para se adotar normas e medidas para que não haja outro. Inclusive, até a propósito disso, quando eu li a matéria, eu até vi, inclusive, o jornal da região, por meio até do nosso colega, do Ivan Machado, até quando ele noticia o evento com o Trícia e com o Paulinho, ele aproveita e lembra que 15 dias atrás aconteceu uma situação parecida, mas aí vitimou uma motocicleta. O motociclista também vinha ali um pouco antes de chegar em Campinas. O caminhão também teria parado e o motorista do caminhão também teria dito, olha, foi um bloqueio, até eles falam bloqueio do GPS, mas é um bloqueio do rastreador. O caminhão também teria parado assim, repentinamente, e o motociclista entrou atrás também, faleceu na hora. Então, eu fico pensando que, assim, qualquer um pode ir atrás de um caminhão, sim. Né? E numa faixa, e numa rodovia que permite você uma velocidade de 100, 120, eu fico pensando, como é que tem um aviso, esse caminhão não pode, estou dando o sinal da seta, das duas setas, para quem... Claro, evidentemente que você também não pode... Tem uma margem de segurança, não é isso, sim. Marcelo? Sim. Que funciona ali com... Como é que você agora que nós estamos tratando do assunto,
Quais são essas regrinhas básicas de segurança? O que, por exemplo, você, enquanto transportador, Sim. porque você é um transportador Sim. também, o que um transportador pode recomendar para o seu motorista, não é? Com relação aos cuidados, para evitar acidentes do gênero? Então, Elza, quando vai acontecer um bloqueio, ele pode ser intencional devido a algum problema que aconteceu, uma suspeita de um roubo, de alguma coisa, pode ser dado um comando de bloqueio para o rastreamento de maneira intencional. E também existem áreas de sombra que nós dizemos, que são locais que nem o celular que você que nos assiste tem. Tem alguns lugares que o seu celular não pega o sinal. Ele some. E o rastreador também é a mesma coisa. Entendi. E aí o que acontece? Depende do embarcador, da carga que está sendo transportada nesse veículo, pode haver um bloqueio. Aconteceu isso com um caminhão nosso, inclusive, eu não lembro se foi na Anhanguera ou na Bandeirantes, alguns meses atrás, que deu uma área de sombra e perdeu o sinal do rastreamento e houve um bloqueio. Mas sempre aquela regra, o caminhão ele avisa que ele vai bloquear, ele avisa, ele dá um sinal. Mas diante de tudo isso, desse fato também que você traz à tona do acidente com o motociclista, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que existe uma grande, não querendo colocar uma evidência, puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o lado do transportador, do motorista. Mas as pessoas que estão no trânsito, eu acho que, eu vou dar uma dica aqui, Elza, para que os usuários das rodovias, ou mesmo das vias locais, dentro da sua cidade, onde você está, toma cuidado com o caminhão. Primeiramente, a frota brasileira, ela é antiga, tem muito caminhão antigo rodando. Entendi. E você nunca sabe Entendi. como que está a manutenção daquele veículo. Entendi. Tem veículo que a gente vê que a gente só de olhar, a gente já imagina como que está. Só vendo a estética, o que é visível você está vendo, imagina aquilo que você não pode ver. Então, eu dou alguns alertas, porque eu vejo no dia a dia, a gente que é do ramo, a gente que está acostumado com isso, a gente sabe da fragilidade, apesar do caminhão ser um negócio grande, um negócio que parece que é um monstro robusto, ele tem as suas fragilidades, ele tem um freio que pode falhar, ele tem um sistema mecânico que pode falhar em algum momento. Então, outro dia eu estava indo, inclusive aqui em Jundiaí, indo para o sentido Bom Jardim, e ali depois do posto Videira, muitos conhecem, e tem um subidão ali, eu vi que uma carreta, ela deu problema na subida, eu não sei o que aconteceu, ela deu problema e parou na subida. E eu vejo um monte de carro, porque ali é mão que vai e mão que vem. E aí os que estavam subindo, que a carreta estava quebrada na subida, atrás da carreta. Tudo atrás da carreta, grudado atrás da carreta. Então, você que nos assiste, tenha cuidado. Você vê um caminhão, tenha também o discernimento, a cautela. E, que nem nesse caso, no exemplo que eu estou dando, esse caminhão ele poderia voltar para trás. E quem está atrás, o motorista não conseguir segurar. Não, exatamente, não teria o que ser feito. Quem estivesse atrás, o caminhão ia subir em cima. Eu, por conhecer como que funciona, eu vi que o caminhão estava quebrado, não dava para eu desviar dele, porque vinha carros na mão contrária. Eu parei a quase 50, 60 metros de distância dele, e quando liberou para eu poder pegar a faixa da esquerda, eu saí e fui, entendeu? Só que a gente vê muita imprudência dos motoristas. Você que está numa rodovia, você vê um caminhão tanque carregado tanto de combustível ou de alumínio, qualquer carga perigosa, pesada. Porque tem caminhões que transportam cargas químicas. Anda distante desse veículo.
Não fica, tem pessoas que ficam andando colado, sabe, pertinho do veículo. Então isso pode ocasionar um acidente. Aconteceu um acidente com um veículo nosso há 15 dias atrás. O veículo estava na Via Dutra, vindo de Caçapava, sentido São Paulo. E num determinado ponto da rodovia, um carro sai de uma saída de um bairro e o trânsito estava meio devagar. Ele adentra a frente do nosso caminhão e já freia por causa do trânsito. Não teve tempo hábil do motorista frear. Ele acabou tendo uma colisão. Foi leve, Sim, mas teve uma colisão. Mas acaba de ser uma imprudência do motorista que se colocou numa posição de risco. Exatamente. Então, um caminhão, por mais novo que ele seja, por mais robusto que ele seja, um veículo pesado, ele não vai parar imediatamente quando acionado um freio. Então, não entre de qualquer maneira na frente de um caminhão, não transite atrás de um caminhão colado numa subida. Outro erro que eu vejo as pessoas cometendo, Elza, em curvas assim, às vezes em alguma rotatória, caminhões que são muito compridos, pessoas andando ao lado. Vai chegar um momento que o veículo, por ser muito comprido, ele vai comer um pedaço da faixa. Não é o motorista que está fazendo por maldade, mas é que o veículo é muito grande e ele acaba invadindo um pedaço da faixa. Aí a pessoa está no meio, às vezes o motorista pode ser que ele esteja distraído e a pessoa, um carro de passeio está do lado, quando vê, já prensou ele ali, naquele local. Então, a minha dica, o meu conselho é, cuidado, tenha atenção. Dirija a direção defensiva, é por você e pelo próximo, entendeu? Exatamente. Porque às vezes as pessoas, tem seguro, tem isso, mas você não vai querer causar um prejuízo material e às vezes é a vida. Além do material, a pode vida, ser físico, é a vida, né? É a vida. Aí você comentou, essa notícia vem lá, ele foi bloqueado, quem que rastreia? Tem uma pessoa, humano lá, que fica no rastreamento, numa central? Como é que isso funciona? Por exemplo, no caso aí, a gente não sabe ainda direito, mas falar, ele foi bloqueado. Ele foi bloqueado, né, por alguém, por uma central, né? Porque você explicou, tem um processo, é um equipamento certamente ligado numa central. Mas aí, no caso, por exemplo, aí do acidente que vitimou o Paulinho, era no período da manhã, então era assim, por volta de 26, na madrugada, e ainda já estava clareando, foi ali na altura de Caieira. A gente não sabe se tem sombra e tudo, mas teve uma central. Sim, sim. Né? Tem uma central. Sim, Elza, tem a central que cuida. Tem a central está monitorando. A parte humana que está envolvida no processo, sim, está monitorando. E qualquer coisa que saia fora dos parâmetros, vai ser tomada uma medida. Mas tem a parte humana, sim, envolvida no processo. Tem, sim. Tem, né? Tem, então, sim. Tem lá uma pessoa que estava vendo sim. o que está acontecendo. Sim. Se foi algo relacionado ao rastreamento. Ao rastreamento. Mas volto a dizer, por mais que seja enviado um comando de bloqueio, o veículo ele não para imediatamente. Ele não está funcionando e de repente, pum, ele parou. Não, ele dá um alerta. Ele fala, eu vou parar. Entendi. Para dar tempo de você... E mesmo assim, a gente ouviu, mas foi o bloqueio de um GPS. Mesmo assim, porque há uma diferença ali entre um GPS e um rastreador. Né? O GPS, o próprio caminhão tem um GPS, não é isso? Talvez eu veja isso... Um caminhão mais moderno, ele tem um sistema automático? Não, eu vejo que essa questão do rastreador e GPS seja a maneira de se expressar. Né? Exatamente. Eu acho que
Porque o que envolve mesmo o processo todo é o sistema de rastreamento, né? Entendi. A telemetria, tem tudo. É a tecnologia embarcada que o veículo Que o carrega veículo hoje. carrega hoje, Exatamente. né? E quando a maioria dos caminhões, inclusive os caminhões modernos, mais modernos ou um pouco mais modernos, dispõem dessa, Sim, sim, dessa, sim. dessa Hoje essa tecnologia, até nos caminhões um pouco mais antigos, é obrigatório. é obrigatório, porque ela se adapta aos veículos, entendeu? É obrigatório por causa do índice de roubo de carga, né? Entendi. Elza? É um índice Todo muito dia, alto, né? exatamente. Inclusive. Então, isso são ações que são tomadas, criadas para poder inibir isso daí, para diminuir um pouco do prejuízo das empresas, né? Também, né? Inibir o roubo, inibir tantas outras coisas. E Porque o rastreamento ele não se limita hoje somente a rastrear a carga, rastrear o veículo. Tem todo um sistema de telemetria, que é um sistema de controle de velocidade, de consumo de combustível. Então, tudo isso engloba, tá envolvido, está no pacote. Está no pacote. Está no pacote. Ou seja, aquilo que você comentou. Sim. É melhor dirigir com segurança. Exatamente. Melhor dirigir com atenção. E quando você vê um caminhão, procura, né, estar mais atento com esse caminhão. Se ele tiver com carga, é muito importante, né, que Exatamente. você redobre a atenção, mantenha aquela distância regular do veículo. Exatamente. E os motoristas de caminhão, porque a gente costuma ver, não é isso, Valério? A gente costuma ver, tem um caminhão, eu falei, sai longe desse caminhão. Né? Quando às vezes eu estou com a Joana, falei, olha, saia longe desse caminhão. Né? Uma vez a gente quase se envolveu num acidente, porque o motorista entrou e falou, olha, lá vem um caminhão, fique longe dele. Infelizmente... Porque às vezes o motorista está cansado, às vezes ele tomou um rebite, às vezes ele está rodando há 30 horas, está exausto, enfim. A gente cai naquela situação, Elza, do profissional. Entendi. Né? Por exemplo, você vai num médico, tem médico que ele te atende com um sorriso no rosto, ele te cumprimenta, você vê a atenção dele, você vê como ele quer resolver a sua situação, ele tem a empatia. Mas tem médico que você chega que ele nem olha para a tua cara. É verdade. Infelizmente, são os profissionais, cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de ser. E no trânsito é a mesma coisa. Tem motoristas que são gentis, tem motoristas que não são gentis. A orientação é que sempre se cumpra o que a lei determina. Pronto. A lei determina que velocidade, a lei determina todos os parâmetros que a lei dá, isso é uma exigência. Agora, a parte de caráter da pessoa... Do motorista, né, do profissional. Aí fica difícil, porque cada um... Por exemplo, outro dia eu dei uma fechada num camarada no trânsito, sem querer. Porque a gente às vezes erra, né? Errar é humano. E eu fechei ele, aí depois eu esperei ele emparelhar do meu lado, eu abri o vidro, acho que ele achou que você ia xingar. Eu falei, me desculpa, eu errei. Você desarma a pessoa, Elza. Mesmo que ela tenha ficado com raiva de você, que ela queira... Porque tem muito disso também no trânsito, mortes no trânsito por causa de brigas. Se matam no trânsito. E quando você pede desculpa, você desarma aquela pessoa, entendeu? Então eu acho que a gentileza ela cabe em todos os lugares. Em todos os lugares. Então a orientação é essa, cuidado. Se você errar, reconheça o erro que você fez, peça desculpa. Porque vai sempre abrir portas para o bem você fazendo isso. Marcelo, olha, fico muito feliz e agradecida por você ter aceito o meu convite para estar aqui com esses esclarecimentos tão importantes. Salva-vidas, né? Salva-vidas. Salva-vidas. Eu acho que salvar vidas, porque tem lá um dano material, tudo bem, agora a vida ela não volta, né? Então, fiquem aí com essas informações
tão importante e fica com o meu agradecimento. Posso fazer um pitch Pode. antes de terminar? Claro. Trabalhamos com venda de veículos pesados. A nossa loja fica ali na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, quilômetro 75,5. A estrada que liga Jundiaí a Itatiba. Nós estamos a 1 quilômetro antes do pedágio, tá? Então, se você tem um veículo para vender, se você tem um veículo que você deseja vender, você pode nos procurar, que nós vamos te auxiliar. E por meio de um especialista. Sim, Não estamos é aí isso? para servir. Muito obrigada. É a Man Caminhões, tá muito, bom? muito obrigada, viu, por Tá você estar aqui com Obrigado a gente. Tá a bom? todo o público que assiste o programa. e a Muito TV obrigada. Mais.